A paz de Cristo, meus amigos, sejam bem-vindos ao início de mais um trimestre da Escola Dominical, a abertura de mais um trimestre da Escola Dominical. Eu sou o professor Denis Pereira, presbítero da D Belém, aqui em Campinas, São Paulo, e é um prazer recebê-los semanalmente por aqui. Temos pré-aulas para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, jovens, juvenis e adultos. Por isso é muito importante você interagir com o canal. O YouTube é uma empresa e ele apoia quem interage. Quando você interage com o canal, ele fala assim, é relevante. Senão, ele deixa o canal escondido. Então, se o meu conteúdo te ajuda de alguma forma, eu quero ajudar mais pessoas. Como eu posso ajudar mais pessoas? Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você interaja com o canal. Se inscrevendo. Isso. Clica no joinha, para cima ou para baixo. Gostei, irmão? Não gostei. Mas clica, não fica sem clicar, tá bom? Outra coisa, ative o sino de notificações para o YouTube sempre te avisar quando tiver vídeos novos por aqui. Nos comentários, escreva aí de onde você nos assiste para sabermos até onde nosso trabalho está chegando. Ao longo da aula, a gente faz algumas perguntas. Escreva a sua resposta aí, que é muito interessante para nós. Compartilha o link. 80% das nossas aulas chegam até pessoas por causa de links compartilhados no WhatsApp. Então, compartilhe as nossas aulas para que mais pessoas tenham acesso a este conteúdo. E eu quero falar uma coisa para vocês. Nós estamos agora com um podcast, num estúdio profissional, câmera 4K e recebendo convidados muito especiais. Esse é um projeto que Deus colocou no meu coração. Por isso que aqui ao lado agora aparece um QR Code para você ler e fazer uma contribuição daquilo que o Senhor colocar no seu coração. Quem me conhece, quem anda comigo, sabe que o meu desejo e o meu trabalho, o meu tempo é investido no reino de Deus, para ajudar pessoas. Mas tempo custa, estúdio custa. Aqui, por exemplo, eu estou no meu quarto, isso aqui é a minha cama. Não tem como eu receber pessoas aqui para fazer uma entrevista, para conversar. Por exemplo, sábado agora às 9 da manhã, meu pastor Enio Custódio vai estar nos estúdios Hubble para o Fala de Não podcast. Vai ser uma conversa muito especial. Não tem como eu receber meu pastor aqui e falar a verdade. Então, para ajudar em tudo isso, e se isso está ajudando você de alguma forma, nos ajude, semeie no reino de Deus, porque nós estamos aqui pelo reino de Deus, tá bom? Dá uma olhada na descrição, tem todas as nossas redes sociais, tem aqui um link para você acessar grupos de professores no WhatsApp, tá certo? Vamos juntos aprender mais e mais da palavra de Deus, e para terminar essa abertura, em breve, eu estarei lançando o curso ou o treinamento Transforme as Suas Aulas. Acho que são 10 ou 12 aulas que vão dinamitar as suas aulas. Fique ligado. Tudo isso custa dinheiro, custa tempo e eu preciso da ajuda de vocês. Amém? Lembrando que a gente viaja pregando a palavra de Deus também. Acesse o meu site, o link está aqui na descrição e você conhece um pouco mais do nosso ministério. Revista maravilhosa da classe dos pré-adolescentes, Igreja, um lugar de comunhão. Igreja é um lugar de comunhão. O primeiro tema, a primeira aula, o surgimento da igreja. Nós vamos falar, o surgimento da igreja, igreja é uma família espiritual, quem são os membros da igreja, culto a Deus, as ordenanças para a igreja, o pastor e o seu rebanho, a igreja e o templo, a disciplina na igreja, o Espírito Santo e a igreja, o governo da igreja, a coluna e firmeza da verdade, a missão da igreja e o futuro da igreja. Esses são os temas desta linda revista na classe dos pré-adolescentes, tá? Aqui você tem as leituras devocionais, tem como você transformar isso aqui num devocional diário dos seus alunos. Tá aqui, irmão, é só mandar para eles, incentivá-los, tá? Bom, a lição de hoje encontra-se em Efésios 3, do 8 ao 13. A Bíblia diz em Mateus 16, 18, que é aquele texto-chave aqui. Portanto, eu lhes digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Não é por isso que eu não gosto da linguagem de hoje. Porque aqui nem a morte poderá vencê-la, mas nas línguas originais, vamos ler aqui. Ó. Por isso que eu gosto da Almeida Revista Corrigida. E eu descobri que quando você lê a primeira leitura, a primeira versão é a que fica na mente. Como eu aprendi na Almeida, quando eu leio essas outras versões, o meu cérebro buga. Então vamos ver na Almeida. Olha aqui. Eu te digo que tu és Pedro,
e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tá vendo como que muda o sentido? Ó, e nem a morte poderá vencê-la, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Para mim muda o sentido. Se tiver algum professor aí, algum expert em teologia que não muda, então explica para nós aqui nos comentários, tá? Vamos lá. Bom, nesse novo trimestre aprenderemos sobre a igreja, um lugar de comunhão. Nós, enquanto cristãos, estamos sempre em contato com a igreja, participando dos cultos e das programações. Você já parou para pensar em como a igreja surgiu? Qual seria o propósito de Deus ao fundar a igreja? Para os estudiosos, o estudo sobre a igreja recebe o nome de eclesiologia. Palavra difícil, não é mesmo? Bom, abra o seu coração e conheça o propósito de Deus para a sua igreja nestes últimos dias, tá? Então, mais do que nunca, a igreja está sob ataque. Preste atenção no que eu vou dizer. Pessoas estão saindo da igreja e falando sobre igreja. Pessoas, perfis famosos, principalmente no TikTok, de pessoas que ficaram chateadas com a igreja, se rebelaram. Essa é a verdade. Se rebelaram contra a igreja, mas estão no TikTok falando sobre fé, falando sobre Deus. Gente que não anda com Deus falando sobre ele. Não anda com Jesus falando sobre ele. Então, cuidado, abre o olho e tenha perfil no TikTok. Para os teus alunos te encontrar lá. Tá? Você não tem tempo para o TikTok? Os desviados, endemoniados, tem. Tá? Então, por amor à alma deles, você precisa frequentar os lugares que eles frequentam. Bom, o propósito de Deus para a igreja. A proposta eu tenho no TikTok, Denis Pereira Oficial. O propósito de Deus para a igreja. A fundação da igreja sempre esteve nos planos de Deus, assim como o plano da salvação desde o Antigo Testamento. Deus já planejava reunir o seu povo para adorá-lo e servi-lo mediante a fé em Jesus Cristo. Nessa perspectiva, vamos entender o que significa igreja e qual é o seu principal propósito, tá? Então assim, mas Jesus não fundou a igreja. Por que ele fala de igreja? Por que ele reunia os discípulos? Por que ele frequentava as sinagogas? Dá licença, pessoal, pelo amor de Deus, entendeu? Eu postei lá esses dias lá, eu não consigo respeitar um ateu falando sobre Deus. O cara é ateu, ele não crê, como vai discutir o que ele não acredita? Então, perde o respeito, não dá. É a mesma coisa, gente que não frequenta a igreja, não serve a Deus, não está na igreja e quer ficar falando um monte de baboseira por aí. A fundação da igreja. Bom, a palavra igreja vem do grego eclésia, que significa chamados para fora. Isso significa que somos chamados para fora do mundo e de seus padrões para pertencermos a Jesus e ao reino. Assim, a igreja é a reunião dos crentes em Jesus, unidos com os objetivos de servir a Deus, glorificar seu nome e pregar o evangelho por toda a terra, tá? Então, é nesta reunião com os irmãos que aprendemos mais sobre o Senhor e sua palavra, a servir em comunhão e ser instrumentos para o crescimento uns dos outros. Então, por que frequentar uma igreja? Porque é nela que os membros de Cristo se reúnem. Porque é na igreja que somos pastoreados. Porque é na igreja que aprendemos a viver em comunhão. Porque é na igreja que aprendemos a servir. Pensa aí. Qual é o alicerce da igreja? Sabe por que a igreja, mesmo tendo sido fundada há tantos anos, permanece firme? Porque ela tem um fundador perfeito, o Senhor. Assim como todo edifício precisa de um bom alicerce para não desmoronar, a igreja permanece firme através dos tempos, porque o Senhor Jesus tem o Senhor Jesus como seu alicerce principal. Nele a igreja está segura. Eu diria que Jesus é mais ainda do que o alicerce da igreja, ele é a base. Porque a base é sobre o que o alicerce está firmado. Inclusive, eu escrevi um estudo. Se você quiser esse estudo, coloca aí a hashtag Eu Quero o Estudo. Coloca aí a hashtag Eu Quero o Estudo. São 4 bases da nossa fé. Jesus é mais do que o alicerce. Ele é a base. Ele é o terreno sobre o qual se sustenta a nossa fé. Tá? Por isso, para essa turminha que você está falando aí, esses alunos, 11, 12 anos, que eles estão altamente conectados na internet, fala para eles que a nossa fé, ela precisa estar
fixada, a base da nossa fé precisa ser Jesus. A estrutura, o alicerce, aí fala da palavra, fala da oração, vida com Deus, a presença do Espírito Santo, né? É o que a gente vê lá em Atos 2:42, certo? Mas a base da nossa fé é Cristo, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Por quê? Porque se nós não olharmos exclusivamente para Jesus, nós nos decepcionamos com pessoas. Por quê? Não há ninguém perfeito. Então, nenhum homem é padrão de santidade. Somos e devemos ser exemplo, referência, mas não padrão. Padrão é Deus. Sejam santos porque eu sou santo, certo? Então, o alicerce está fundamentado em Cristo. Nós construímos o alicerce da nossa fé sobre a base que é Jesus. A igreja, ela representa Cristo. Como discípulos do Senhor Jesus, repousa sobre os ombros dos cristãos a responsabilidade de levar adiante a missão de anunciar o evangelho a todas as pessoas. Logo, a igreja representa Cristo e tem a autoridade dele, pois é a coluna da verdade neste mundo, tá? Então, a igreja representa Cristo na terra, tá? Por que fazer parte de uma igreja? Porque a igreja é a representação de Cristo na terra, tá? Quer olhar para Cristo, olhe para a igreja, tá? Olhe para a igreja. Muito bem! Chegando aqui no tópico 2, você já se inscreveu no canal? Se ainda não se inscreveu, inscreva-se e ative as notificações, dá like no vídeo e deixa aí seu comentário, que é muito importante para nós, tá? E claro, aqui ó, do lado, tem um QR Code na sua tela aí. É que eu gravando aqui ó, eu tô olhando de um lado, mas o QR Code a gente coloca depois na edição, tá bom? Mas aqui na tela tem o QR Code aqui para você nos ajudar. Ajude-nos. Invista no meu tempo, ok? Invista no meu tempo porque eu estou aqui para investir em vocês. A igreja na plenitude dos tempos. A igreja de Cristo foi fundada da chamada plenitude dos tempos. Foi o próprio Jesus quem a fundou neste mundo. Ele é o Senhor da igreja, tá? A vida de Jesus à terra trouxe a salvação a todos que creem em seu nome e abriu as portas para o maravilhoso tempo da graça, tá? Nós chamamos isso de plenitude dos tempos. O tempo perfeito e oportuno que Deus escolheu para a vinda de Jesus com o fim de salvar a humanidade dos seus pecados, tá? Então, o tempo da igreja na terra é também chamado de o tempo da graça, tá bom? E aí, ó, pega essa aí e comenta aí. A porta do céu é estreita, mas a porta da igreja é larga. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nós precisamos ter paciência com as pessoas, porque a obra de transformação, ela é gradual. Se entendemos que santificação é gradual, então nós temos que entender que a visualização da santificação na vida de uma pessoa também é gradual. Eu acabei de gravar um vídeo curtinho para colocar aí no meu Instagram, que eu estou em um processo de transformação física. E todos vocês vão ver o resultado. Vocês estão me assistindo e muitos de vocês nem prestam atenção, mas tem algo em mim, na minha imagem, que não me agrada. Mas, ok. Mas, em alguns meses, depois de muita dor, pensa num sufoco, vai vir o resultado. Ô glória, virá o resultado. Aí eu vou mostrar o resultado. Transformação é a mesma coisa. É a mesma coisa. Professor Denis, por que o senhor não mostra para nós agora o processo, aquilo que o senhor já começou? Porque não vai mudar nada. Se eu mostrar o meu processo, sabe o que vai gerar? Um monte de crítica. Vai virar deboche. Então, processo não se mostra, processo se vive. O que você mostra é resultado. Na salvação, na igreja, é a mesma coisa. Precisamos ter paciência. Porque o processo nem sempre é visível. Quando o processo se torna visível, se manifesta, ele já deixa de ser processo e passa a ser resultado. Por isso que as pessoas olham e falam assim, nossa,
Mas você não era... Porque resultado é isso. Resultado, ele distancia quem eu sou, quem eu serei, quem eu era e quem eu me tornei. Glória, tá? Então a igreja, estamos no tempo da graça. Paciência, é o tempo da paciência. Paciência, tá? Aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará. No Novo Testamento, Jesus veio ao mundo e iniciou o seu ministério pregando o reino de Deus para muitas pessoas. Ele transmitiu seus ensinamentos aos discípulos a fim de que eles continuassem o serviço após seu retorno aos céus. Né? Então a igreja foi fundada na chamada plenitude dos tempos. Não é? Para quê? Para pregar o evangelho, para anunciar a salvação a todas as pessoas. Né? Então nós somos salvos para salvar. Somos salvos para pregar o evangelho da salvação. Então a igreja do Novo Testamento, ela é uma igreja evangelística. Ela é uma igreja que anuncia Cristo às pessoas. Ela é uma igreja que prega o evangelho. O trabalho da igreja, bem como a ação do Espírito Santo sobre os crentes, não cessou com o passar dos anos. Ainda hoje o Senhor continua a batizar os crentes no Espírito Santo e conceder dons conforme a necessidade da igreja. Em consequência disso, muitas pessoas aceitam a Cristo diariamente em todo o mundo. Então a igreja continua pregando o evangelho, e porque ela continua pregando o evangelho, Jesus continua salvando, curando, batizando, renovando vidas. Então a igreja, ela é a representação de Cristo, e também ela é o instrumento, a ferramenta através da qual Cristo é anunciado e pessoas são salvas, e pessoas são libertas, e pessoas entregam suas vidas e suas almas a Cristo, não é? Então, é a igreja que tem essa grande missão. A igreja é a propagadora da mensagem de Cristo, do evangelho, das boas novas de salvação. Oh, glória! Perguntinha aqui para você responder aqui. Quem é o fundador da igreja? Responde aqui nos comentários. Quem é o fundador da igreja? Responde aqui nos comentários. E se não se inscreveu ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo, deixe seu comentário que é importante para nós e contribua com o canal, contribua com o nosso tempo. Tópico 3. Igreja local, igreja universal. Quem já ouviu falar em igreja universal e igreja local? Vejamos o que significam esses conceitos e como fazemos parte da igreja de Cristo. Chamamos de igreja universal o conjunto de todos os crentes, de todas as épocas, em todos os lugares, cujos nomes estão escritos no céu. Essa igreja não pode ser vista ou tocada, por isso a chamamos também de igreja invisível. Dela fazem parte todos os verdadeiros crentes unidos em Jesus que guardam a sua vinda, tá? Então a igreja universal, ela não tem placa, anote aí. Anote aí. A igreja universal não tem placa, não é uma denominação, mas ela é formada por todos os crentes que em todas as épocas se entregaram a Cristo, servem a Cristo, seguem a Cristo. Por isso que esses dias eu falei que precisamos ter um cuidado, tá? Porque quando nós falamos da igreja, estamos falando da noiva de Cristo. Sabe quando alguém fala assim, essa igreja aí não sei o quê, a igreja não ora, a igreja não quer saber de Bíblia, a igreja... Ei, nós estamos atacando a noiva de Cristo. E o homem pode não ser brigão, irmão, mas mexe com a mulher dele pra você ver. Ele arruma uma valentia. Nem que for para apanhar do agressor, mas ele não vai deixar. Não vai. Então, nós vamos ter esse cuidado. Igreja, então, é a igreja universal, tá? Precisamos ter cuidado para não olhar para outras denominações e achar que a gente é mais santo que eles. A gente achar que nós vamos para o céu, eles, talvez. Não funciona assim. A formação da igreja local. Quando falamos em igreja local, aí estamos nos referindo ao grupo de crentes que formam as congregações em várias localidades geográficas. É o lado visível e físico da igreja. O grupo que se reúne regularmente para adorar a Deus, composta por uma organização inserida em um contexto social. Isso significa que, como cristãos, formamos uma só igreja,
unidos a todos os cristãos no mundo, independente da localidade, mas também fazemos parte de uma igreja local, a igreja que frequentamos nosso bairro, reunidos em um templo, onde temos um pastor e participamos de diversas atividades. Então, por que a gente tem que ter uma igreja local? Porque precisamos ser pastoreados, irmão. Ovelha sem pastor. Ah, pastor é Jesus. Quem não aceita o pastorado de alguém que vê, não vai aceitar o pastorado daquele que não vê, irmão. Então, o pastorado de Cristo é aceito quando aceitamos o pastorado de alguém sobre nós, tá? Então, o crente não é lobo solitário, não, tá? Então, temos pastores. A Bíblia diz que é Deus que dá pastores à igreja. Senão vira uma bagunça. Então, não precisa de pastor, não precisa de mestre, não precisa de nada. É doido. Não funciona assim, tá? Todos os que são membros da igreja invisível devem fazer parte da igreja local, tá? Então, igreja local, para ser pastoreado, para cultuarmos em unidade, para termos comunhão uns com os outros e para servirmos uns aos outros, tá? Então, Atos 2:42, e perseveravam na doutrina, perseveravam como corpo, como igreja, tá? Veja que enchei-vos do Espírito. Pense que é sempre no coletivo, né? Vós sois o templo do Espírito. Vós, não é eu sou igreja, não. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Coletividade. Nós somos a noiva de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos o exército de Cristo. Olha só. Então é coletividade. Então o evangelho não combina com o egoísmo, com o egocentrismo, com lobo solitário, com ilha... Como que fala? Ilha solteira, esqueci agora. Não. Combina com unidade, com comunhão entre os irmãos, com serviço, tá? Então, todos os que são membros da Igreja Invisível devem fazer parte da igreja local. A Igreja Universal atua no espaço da igreja local. Quando Cristo vier buscar a sua igreja, ele espera encontrar uma igreja atuante, fervorosa e comprometida com os ensinamentos deixados em sua santa palavra. A igreja é um projeto pensado e executado pelo próprio Deus. Ela continua firme, mesmo com o passar dos séculos. Fazemos parte desse maravilhoso povo que um dia deixará a terra para povoar os céus. Nós somos a igreja de Cristo. Aleluia. Tá? Então, nós somos a igreja de Cristo e quem faz parte da igreja invisível faz parte de uma igreja local. Uma coisa não exclui a outra. É uma coisa e outra. Fazemos parte da igreja invisível quando participamos de uma igreja local. A invisível aponta para a local, a local para a invisível. Uma não exclui a outra, as duas se completam. Que isso, irmão? Quem faz parte da igreja invisível faz parte da igreja local. Pega essa e para de ficar dando ouvido para esses tontos de internet que tem por aí. Amém, meus amigos? Forte abraço. Muito obrigado por nos acompanhar. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até a próxima semana, próxima aula. O tema será Igreja, uma família espiritual. Você é uma palavra de Deus? Então vem comigo, é mais um trimestre abençoado da Escola Dominical. Forte abraço, nos vemos na próxima semana. Deus abençoe vocês.